O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Os queridos irmãos e irmãs, aqui na nossa catedral, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós ouvimos hoje o Evangelho de Jesus, quando ele conta esta parábola para os seus discípulos, convidando os discípulos a olharem para si mesmos. No Evangelho de ontem, nós víamos Jesus ensinando um grande mandamento e, na verdade, um ensinamento que vai muito além da lógica humana. O ensinamento que Jesus passava ontem era que os discípulos deveriam amar os inimigos e rezar por aqueles que os perseguem. Isso vai contra toda a lógica humana. Mas quando nós refletíamos ontem, quando nós somos convidados a amar os inimigos, Jesus está nos convidando primeiro a nós olharmos para a nossa condição de pecadores e percebermos que quando nós estamos no pecado, nós somos inimigos de Deus. E quando nós éramos inimigos de Deus, Deus nos amou nos dando o seu Filho. Então, quando Deus pede que amemos os inimigos, Ele está justamente dizendo que nós éramos inimigos por causa do pecado e Ele deu o seu Filho para nos salvar. Deus amou os inimigos. Quando Jesus estava sendo pregado na cruz, Ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pois bem, o Evangelho de hoje, Jesus continua com esta mesma dinâmica. Porque no Evangelho de ontem, só para nós retomarmos o raciocínio, geralmente quando nós somos convidados a amar os inimigos, quando nós somos convidados a rezar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que caluniam contra nós, o nosso primeiro ímpeto é que nós façamos justiça. O nosso primeiro ímpeto é que nós nos vinguemos. Por quê? Porque nós nos colocamos na posição de quem está certo e os outros estão errados. Quando nós lemos aquele evangelho, imediatamente a nossa posição é essa, né? E nós muitas vezes até inflamados pelo ego dizemos: eu estou tão certo que eu perdoo o meu inimigo. Não. É olhar para mim e perceber o meu erro. É olhar para mim e perceber quanto eu fui inimigo de Deus enquanto estava no pecado. E todas as vezes que estou no pecado, continuo inimigo de Deus, me afasto de Deus. Deus nunca se afasta de mim, Deus nunca tira o seu amor para comigo, mas eu deixo de amá-lo quando estou no pecado. Então Jesus continua nessa caminhada de nós olharmos para nós, para nós. Muitas vezes a palavra de Deus é assim, nós escutamos e já pensamos para quem essa palavra serve. Nós escutamos alguma coisa e já começamos: fulano tinha que ouvir isso, Beltrano tinha que ouvir aquilo. Está vendo? No nosso pensamento nós estamos assim: está vendo fulano, está vendo fulana? E nos esquecemos de introduzir essa palavra no nosso coração, para nós. Por isso Jesus hoje continua dizendo, porque quando ele disse aquilo, provavelmente os fariseus começaram a dizer: está vendo? Você tem que perdoar os inimigos, está vendo? Você não é tão bom assim. E Jesus fala: pera lá. Como é que você quer tirar um cisco do olho do teu irmão, se você tem uma trave no seu?
É claro, Jesus aqui usa a imagem do absurdo. Não cabe uma trave no olho. Mas é para dizer, você repara uma coisa pequena no outro, enquanto em você tem uma coisa muito maior. Não significa que nós não podemos ajudar o outro, não significa que nós não podemos orientar o outro. Jesus disse, tira a trave do teu olho, e aí você vai poder ajudar o outro. Mas no fundo, Jesus está dizendo, olhe para você em primeiro lugar. Olhe para a sua vida, olhe para o seu coração. Hoje eu estou celebrando a missa votiva do preciosíssimo sangue de Jesus. Sexta-feira, dia que Jesus derramou seu sangue na cruz por nós. E esse sangue que é derramado sobre nós, é Ele que nos purifica. E nós não merecemos este sangue de Jesus, nós não merecemos. É Jesus quem nos dá porque nos ama gratuitamente. Gratuitamente, nós já demos motivos de sobra para Jesus não nos amar, e ainda assim Ele nos ama a ponto de derramar o seu sangue. Quando estava fazendo leitura, eu estava ali na minha cadeira rezando e pensando, este sangue que daqui a pouquinho eu vou consagrar no altar, daqui a pouquinho estará presente dentro do cálice, e será derramado sobre todos nós. Nós não merecemos esse banho regenerador, mas Deus nos ama tanto que Ele nos dá esse sangue. Olha que coisa linda, São Paulo falou hoje para Timóteo. Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, ao designar-me para o seu serviço. E eu poderia dizer até pela minha vocação sacerdotal, que confiança em quem pouco ou nada faz. A mim que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia. Quando nós olhamos para a nossa história e percebemos que nem sempre correspondemos àquilo que Deus nos dá, porque nós não somos capazes. Nós precisamos mergulhar a nossa vida nesse sangue que lava, que purifica, que restaura e que alimenta. Um coração alimentado pelo sangue de Jesus é um coração que transborda de amor, transborda de misericórdia, transborda de compreensão. Aí sim, nós vamos conseguir rezar pelos que nos perseguem, amar os que não nos amam e viver nesse mundo como quem já tem o coração no céu, de onde brota esse sangue que nos lava, que nos purifica e que nos restaura. Que essa Eucaristia, meus amados irmãos e irmãs, seja esse derramamento do sangue de Jesus sobre todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.